Oi, gente, mais um vídeo aqui no Tertúlia de Família, super animada com o tema de hoje, que eu vim falar um pouco sobre oração e práticas de piedade. Eu fiz uma aula aqui em casa, baseada nesse livro de Santo Afonso de Ligório, A Oração, um livrinho super curtinho, mas muito bom. Eu tenho um grupo de mulheres que vem em casa uma vez por mês e a gente faz um grupo de estudos, né, um grupo de oração. E eu preparei essa aula e resolvi também compartilhar aqui com vocês. É algo bem curtinho, mas acho que bem prático para a gente organizar a nossa vida de oração diária, né? Como então ter um plano de vida, uma vida de oração e o que é a oração. Então, vou começar. Hoje em dia, a gente se preocupa muito com a nossa rotina, com a nossa produtividade. A gente tem 1000 coaches, livros de autoajuda, a gente se preocupa também muito com a nossa organização financeira da nossa casa, da nossa família. Tem aplicativo para tudo, meta, né, planilha para tudo. Mas a pergunta que a gente deve fazer e que é muito importante e que a gente raramente faz, né? E a nossa alma? Como é que a gente cuida dela? Como é que a gente faz para que ela seja de fato cada dia melhor? Porque não adianta, infelizmente, a gente pensar, quando eu lembrar, quando sobrar um tempinho, eu rezo, né? A nossa alma, ela não se organiza sozinha. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre oração, sobre também os nossos sentidos interiores, que é uma coisa que a filosofia clássica tomista especialmente ensina, que é muito interessante, que a gente precisa ordenar primeiro para chegar a uma vida de oração e de piedade verdadeira, né? E como colocar isso em prática dentro da nossa rotina. Então vamos pensar antes o que é de fato rezar, o que é a oração. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender isso. E aqui eu gosto de trazer então, dois grandes mestres da igreja, o primeiro, Santo Afonso de Ligório, como eu falei, por causa desse livrinho aqui que eu usei para fazer essa aula. Ele é doutor da igreja, né? E um dos maiores mestres de espiritualidade que a gente já teve. E ele ensina que a oração ela é um meio necessário e certo para alcançarmos todas as graças de que precisamos para a nossa salvação. Então, ela não é um meio, entre outros, ela é o meio necessário. Sem a oração, simplesmente nós não vamos chegar lá. E São Tomás de Aquino defende a oração de um jeito um pouco mais simples, mas muito bonita também, que a oração nada mais é do que a elevação da nossa alma a Deus. E se a oração é essa elevação, isso quer dizer então que existem coisas dentro de nós, no nosso interior, onde Deus também habita, né, que nós somos morada do Espírito Santo, que precisam ser trabalhadas, porque aquilo com que a gente alimenta esses nossos sentidos interiores influencia demais em quem nós vamos nos tornando. E isso está totalmente ligado à nossa vida de oração e de piedade. Então, a tradição espiritual cristã fala de 4 sentidos interiores que precisamos colocar em ordem para chegarmos a uma boa oração. Esses sentidos são o afeto, a memória, a imaginação e a inteligência. Então, vamos pensar assim por partes, né? O afeto é esse nosso sentir. E aí, tem uma verdade que dói, mas que ela é importante, né? Nós não vamos conseguir chegar verdadeiramente a Deus se a gente não ordenar os nossos afetos. As nossas paixões, elas não são racionais. Elas simplesmente acontecem, é da natureza do homem, e por isso a gente precisa agir com consciência disso. E o que está a chave aqui? É perceber o que a gente está apegado, né? Ir na raiz dos problemas. Então, se eu estou uma pessoa mais impaciente, se eu não estou conseguindo me concentrar, por exemplo, para uma vida de oração e de piedade, é tentar ir na raiz das coisas, né? Tentar resolver através desse olhar, pensando nesses afetos, em ordenar esses afetos. O segundo sentido interior é a memória, e a gente precisa purificar essa memória. É quase como se a gente tivesse que construir aos poucos uma memória de Deus, digamos assim. E São José Maria, ele tinha um conselho que eu gostava muito, que ele falava pra gente se apegar a coisas que purificam a nossa memória justamente nesses momentos que a gente tá um pouco mais frios, mais distantes de Deus.
Como que seria isso, né? Então, a gente justamente pegar jaculatórias, fotos de santos, imagens, salmos, até músicas, pequenos apoios que ajudariam a gente a reconduzir o nosso coração para Deus. Isso é um apoio mesmo, né? Uma ajuda. Outra coisa é a nossa imaginação, que também precisa ser alimentada corretamente. Então, a nossa imaginação, ela ajuda a gente a trazer a nossa fé um pouco mais concreta, a sair do abstrato. E isso é muito precioso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, naquela humanidade de Jesus, né? Nos momentos em que Jesus sofreu, que ele cansou, que ele caminhou, que ele chorou. Eu, particularmente, sou apaixonada por aquela passagem da morte de Lázaro, né? Quando Jesus chora, nesse momento a gente consegue ver essa humanidade de Jesus, né? É muito bonito isso e ajuda a nossa fé a sair um pouco do abstrato. São José Maria, de novo, ele tem um exemplo simples e muito lindo de como essa imaginação bem orientada aproxima a gente. Quando a gente pensa, por exemplo, naquela oração que nós fazemos, que ele fazia, né, e que ensina, que é muito bonita, que é aquela: Senhor, creio que estás aqui, que me vês, que me ouves. Então, a gente consegue trazer isso um pouco mais para o concreto. E aí, o quarto ponto é a inteligência. E a inteligência e a vontade caminhando juntas. E vamos pensar em uma chave importante. Deve ser a vontade quem faz o que a inteligência manda, e não o afeto. Ou seja, não é o que eu sinto vontade de fazer no calor do momento que deve guiar a minha vida espiritual, mas aquilo que com clareza eu reconheço ser a vontade de Deus para mim. E essa vontade não é algo fácil assim de seguir. Realmente existem muitas coisas que nos afastam dela todos os dias. Por isso, aqui a chave também importante é a gente pedir a Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo que nos dê essa inteligência certa para agir, inclusive nesse momento de oração. Então, pedir a sabedoria para o Espírito Santo para que a gente ordene esses sentidos interiores para que a nossa vida de oração fique mais eficiente, digamos assim. E a verdade, gente, é que no silêncio é que nós descobrimos as coisas sobre nós mesmos. É aquele recolhimento que a gente tanto fala, né, que é importante para a nossa vida espiritual. Ele é necessário e ao mesmo tempo raro nos dias de hoje. Mas esses momentos de recolhimento, eles são muito importantes. A gente precisa criar esse hábito. E eu ouvi há muitos anos algo do Padre Vando, que é um padre aqui de São Paulo, que eu nunca mais esqueci. Realmente acho que deve fazer uns 10 anos. E ele dizia que na vida a gente não se permite quase nada, assim, mas é uma coisa que a gente se permite com facilidade: ser católicos medíocres. Então, quando alguém pergunta, né, você é católico? A resposta costuma vir assim, cheia de ressalvas. Ah, eu sou católico, mas não sou praticante. Ou eu vou à missa só aos domingos e tá tudo bem. Eu rezo em casa. E ele completava, né, então, que no restante da vida a gente não se permite ser meio termo. Então, assim, a gente não é, por exemplo, meio honesto. Ou a gente é honesto, ou a gente não é. Ou você é competente no seu trabalho, ou você não é. Ou você cuida da sua casa, ou você não cuida. Não existe muito espaço para esse mais ou menos. Mas, quando o assunto é a fé, a gente aceita ficar nesse meio termo com facilidade. E ser católico, e aqui eu vou além mais do que isso, amar verdadeiramente a Deus não pode ser uma coisa meia boca. E o próprio Evangelho nos dá vários indicativos muito claros sobre isso, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, de certo modo, nós fomos programados para ter esses momentos de encontro na oração. Deus colocou esse desejo na nossa alma, é aquilo que eu já até comentei aqui com vocês. Nós nascemos com esse desejo de eternidade. E através da oração a gente já tem isso saciado aqui, né, na Terra. Por isso, quando a gente não tem essa vida mais contemplativa, uma vida de oração real, parece que sempre tem aquele vazio. E muita gente não sabe nem dar nome para esse vazio, mas ele existe. Sabe aquela sensação de que você tá sempre cansado? Às vezes você acha que você vai fazer uma massagem ou viajar, mas aquilo ainda assim tá lá, esse vazio tá lá. Ou mesmo a gente tem um exemplo de pessoas que têm tudo na vida, né? Tem muito dinheiro,
uma família bonita, uma casa bonita, e isso é maravilhoso, né? Todos nós queremos isso também. Mas a pessoa ainda tá com aquele vazio. Esse vazio é essa falta desse encontro pessoal com Deus, né? Dessa vida contemplativa, essa vida de oração real. E aí, existe um ponto no livro Caminho de São José Maria, que é o número 91, que resume muito bem tudo isso. Então, uma pessoa pergunta, né? Orar é falar com Deus, mas de quê? E aí ele responde: de quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo, em 2 palavras: conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. É tão lindo esse ponto, né? E justamente uma das coisas que mais me fez me apaixonar por São José Maria é justamente essa ideia de unidade de vida. Porque no fundo, não adianta a gente ir à missa no domingo e achar que só isso basta para alimentar a minha fé, ou rezar um pouquinho e achar que isso é suficiente, né? Eu preciso realmente ter uma unidade de vida, algo completo, que está assim muito inerente ao meu próprio ser. E não é uma coisa separada do restante da minha vida. O nosso dia, ele deve, então, ser reflexo desse desejo da gente ter uma unidade de vida. Então, ele é preenchido por momentos de oração, de fato, orações mesmo, com práticas que a nossa igreja sabiamente sugere e que são inspiradas no Evangelho e que nos propõem para elevar a nossa alma e nos aproximar de Deus. Mas ela também, a nossa vida também deve se estender aos outros momentos e transformar esses momentos da nossa vida ordinária em extraordinário. Como? Quando eu pego um momento comum do meu dia e eu ofereço isso a Deus. Quando eu coloco o amor de verdade no que eu faço, em função de Deus e para Deus, e querendo estar perto dele, querendo servir. Então, mesmo lavando louça, mesmo no trânsito, mesmo trabalhando, mesmo cuidando dos filhos, isso também pode ser transformado em oração. E aqui entra um ponto muito legal que o padre Francisco Faus, ele fala muito bem no livro dele, O Valor das Dificuldades, até um livro que eu quero trazer aqui também no canal. Que a nossa fé, ela não é um escudo contra as dificuldades, é muito mais do que isso. As contrariedades do nosso cotidiano, elas têm um enorme valor diante de Deus. São realmente uma oportunidade de crescimento. Então, as dificuldades que a gente encontra, elas não são ruins. Como o padre Francisco Faus fala, elas são companheiras inseparáveis do nosso caminho. O conforto e a facilidade raramente formam um caráter. É nas provações que exercitamos as virtudes que mais precisamos. Então, vamos pensar de uma forma prática, né? Como montar, então, um plano de vida. Pensando na oração em si, na prática, no concreto, o primeiro ponto é a nossa organização. Nós precisamos de organização. Eu não posso realmente falar, a hora que der, eu rezo. Então, São José Maria fala muito disso, do plano de vida. E a ideia é que todo mundo deveria ter o seu ajustado para você. O seu é diferente do meu, não necessariamente é igual. Cada um tem a sua realidade, as suas circunstâncias. Não existe uma fórmula única, né? Mas eu vou deixar aqui algumas sugestões que são interessantes e que ajudam a todos. E aí cada um vai encaixando a sua maneira. Então, assim, outro dia eu tava vendo um especialista em produtividade, e até que era totalmente fora do contexto espiritual, mas que eu achei muito interessante, que ele falava o seguinte, que a forma como a gente começa o nosso dia e a forma como a gente termina, ela é muito importante. Então, se a gente se programar para começar o dia da mesma forma todos os dias e terminar o dia da mesma forma todos os dias, o meio, ele acaba se ajustando, parece que as coisas vão se encaixando. Eu achei super interessante. Então, mesmo que talvez vai ter um dia que você vai começar com aquela mesma prática, você vai ter mais tempo para fazer aquilo, e talvez vai ter um outro dia que isso vai estar mais corrido, mas é importante a gente ter esse começo e esse fim muito bem estabelecidos. E aí ele fala que o resto vai se encaixando.
Então, a forma como a gente começa e termina o nosso dia diz muito como o nosso dia vai ser vivido. E uma boa prática, então, é a gente, antes de tudo, eu levantei, o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer o nosso dia e as nossas obras a Deus, né? Então, a gente vai realmente oferecer para a glória de Deus, para servir os outros e para a nossa salvação, todas as tarefas do nosso dia. Esse oferecimento parece ser algo bobinho, mas ele já realmente muda a dimensão do nosso dia. E aí, uma sugestão de prática pro final é fazer o exame de consciência, pensando, né? Tem 1000 exames de consciência diários legais, modelos legais para fazer, mas pensando então no nosso dia, como que foi, de acordo então, vamos dizer, com um olhar espiritual sobre o nosso dia. Um outro ponto importante que eu vi recentemente, que eu achei muito legal, é você também colocar ao meio-dia. Normalmente a gente tem o hábito de rezar o Ângelus. Junto com o Ângelus, fazer um breve exame de consciência, pequeno. Tipo assim, olha, até aqui, meio-dia, o que eu fiz até agora? Foi bom, foi ruim? Eu tratei alguém meio rude, eu precisava melhorar? Porque aí ainda dá tempo de você corrigir na parte da tarde. Então, achei essa prática muito interessante, não só de pensar no exame de consciência no final, mas também no meio do dia, né? E aí, justamente pensando então no todo da organização do nosso dia, eu já fui aconselhada mais de uma vez em direção espiritual a tentar, se possível, não concentrar tudo no mesmo horário do dia. Se a gente não tiver outro jeito, tudo bem. Mas quando é possível, é interessante a gente dividir, então, a missa, o terço, a leitura, a meditação do evangelho em momentos diferentes, para que a oração vá permeando ali o dia inteiro e não fique concentrada em um único bloco. O que é comum, né? Às vezes a gente já resolver tudo pela manhã. Então, para quem tem a prática de a missa, para quem tem a prática de a missa diária, né? Então é você já fazer logo de manhã e depois já fazer a leitura do evangelho e a meditação. Então tentar dividir um pouco isso, se possível, né? A missa diária, ela não é uma missa de preceito, não é algo que a gente deve, que é nossa obrigação, mas é maravilhoso quem tem a oportunidade de viver uma missa diária. É realmente, assim, um presente. E aí a gente depois pode entrar mais nesse assunto, mas se a gente parar para pensar, de verdade, não tem nada mais importante do nosso dia do que encontrar com Jesus, e a gente só encontra verdadeiramente, né? A gente só tem esse Jesus daquela forma que ele está na Eucaristia, na missa. Então, se der para encaixar, é maravilhoso. Então, quais são as sugestões, né? A missa, o terço, a leitura e a meditação do Evangelho, e tentar dividir isso ao longo do dia. E aí, como eu falei, uma sugestão é rezar o Ângelus ao meio-dia, colocar um despertador, porque se a gente for depender da nossa memória, a gente vai acabar esquecendo mesmo. Então, usar esses recursos que nós temos, como um alarme no celular, uma foto de fundo, até a foto aqui de fundo do meu celular tem a oração, que isso ajuda realmente a gente na correria a tentar colocar mais essas práticas no nosso dia a dia. Outro ponto que eu acho assim fundamental e que realmente transforma a vida, já falei milhares de vezes no meu Instagram, é reservar um tempo para oração meditativa, né? Aquele tempo de sacrário diante do Santíssimo. Esse tempo é precioso, ele realmente mudou a minha vida. Se não for possível fazer isso diante do sacrário, diante do Santíssimo, então ter esse momento de oração meditativa, de oração em silêncio, né, que é praticamente uma meditação, fazer então que seja essa oração mental em casa, mas separar um tempo para isso, e não é um tempo grande, é um tempo curto, é maravilhoso. Muitas vezes nesse tempo que a gente recebe respostas muito, muito, muito valiosas. E outra prática simples que pode ajudar é espalhar também jaculatórias ao longo do dia. E aí hoje em dia tem até grupos de jaculatórias, mas enfim, você pode anotar e aí ir usando isso, essas pequenas orações
ao longo do dia. Então, quando você tá assim um pouco mais estressada, um pouco mais cansada, né? Pedir: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Isso são pequenas coisas que podem nos ajudar. E aí, lembrando, gente, as práticas de piedade, então, elas não devem ser algo engessado ou comparativo. Cada um tem o seu caminho, ele é livre, mas ele é consciente. Isso que é importante. Quem cuida da alma de cada um, no fim, somos nós mesmos, com a graça de Deus. Então, a gente deve pedir, olhar, pensar, né, nas nossas circunstâncias. A gente precisa ter pressa em servir a Deus, sem miséria, sem economizar tempo com Ele. Porque hoje a gente perde tempo com tantas outras coisas, menos com o que realmente importa. E aí, outro ponto, assim, essencial é, de fato, refinar o nosso olhar para o que Deus pede de cada um, né? No momento de cada um. Então, onde eu posso servir mais a Deus dentro das minhas próprias circunstâncias? Porque não é justamente essa comparação que vai fazer com que o meu plano de vida seja melhor ou pior. Eu preciso olhar para as minhas circunstâncias. Então, por exemplo, nós que somos mães e esposas, né? A sociedade hoje às vezes empurra a mulher para a gente estar em 1000 lugares ao mesmo tempo, e aí o nosso lar, a nossa família acabam ficando por último. Só que nós temos um papel muito importante de santificar a vida da nossa família. Isso é uma missão minha, né? Deus quer que eu olhe para a minha realidade concreta e pense, né? Como eu posso levar a minha família para mais perto dele? Esse é um papel muito bonito nosso, das mulheres, e a gente não deve deixar isso de lado e nem considerar isso algo penoso para nós, muito pelo contrário. Então, os nossos filhos devem olhar para essas nossas práticas de piedade, para essa nossa vida de oração e lembrar, né? Nossa, minha mãe, quando tinha uma dificuldade, ela ajoelhava e rezava. A mamãe, quando estava sem paciência, pedia ajuda de Nossa Senhora. Isso é muito valioso para a criação dos nossos filhos. E outra coisa interessante é a gente se perguntar, então, com sinceridade, o que me custa para que isso aconteça? Quais são as minhas tentações? Quais são os meus gatilhos que me afastam? E lembrar também que Deus se alegra muito nos nossos recomeços. Então, talvez hoje, essa semana, esse mês, eu vou ter uma vida de oração ótima e de repente eu encontrei um desafio, eu encontrei um problema que vai fazer com que a minha vida de oração mude um pouco. Está tudo bem. O importante é a gente recomeçar e querer melhorar realmente a nossa alma, né? Querer ter essa vontade de crescimento espiritual. E aí pensar, então, né? Será que a minha fé é grande demais no sentimento e pequena demais na vontade, por exemplo? Então, assim, no fim, ter um plano de vida e a luta diária para cumprir esse plano de vida é basicamente o que vai nos levar para o céu. Então, fica o convite de hoje para a gente olhar para os nossos sentidos interiores, né? Que a gente falou no começo, e perguntar a Deus com humildade o que precisa ser ordenado para que a minha vida de oração e a minha vida de prática de piedade melhore. E essas pequenas coisas que a gente falou, já vai inserindo, isso já faz diferença, um ejaculatório, um exame de consciência, a forma como eu acordo, um momento de silêncio, mesmo que ainda curto, que não seja diante do sacrário, mas seja em casa. E me contem o que vocês acharam, o que cada um precisa ordenar e se foi útil. E não deixa aqui de dar o like e se inscrever no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo.